episódio do nosso podcast da estética de alta performance. O Sem Bisturi tá pra lá de especial. E antes de começar a gravar o pod, eu já tava aqui papeando com o nosso doctor, um dos doutores por quem eu tenho admiração, que inclusive, meu povo, eu admiro poucos homens nessa vida, mas esse cara é especial. Especialista em harmonização de orelhas. É isso mesmo que eu tô falando. Harmonização de orelhas. Sabe aquela orelha de abano que você pode se incomodar aí do outro lado da tela e nem sabia que tinha solução? Esse cara faz um trabalho extraordinário. Não só isso, especialista em harmonização facial. Eu tô aqui com o Dr. Edson Rezende. Doutor, seja bem-vindo! Tudo bem, Fábio? Tranquila? Tô muito feliz que você aceitou meu convite. É muito especial para mim que eu falo, gente. Eu fui mentorada sem eles saberem, né? Doutor Alex, Doutor Edson me ensinaram e me ensinam tanto todos os dias. Eu acompanho você nas redes. Tô achando, assim, sensacional o que você tá fazendo. Teu marketing tá muito bom. Os teus resultados são extraordinários. E se tem alguém, meu povo, que pode falar sobre resultados de alta performance, que é uma das coisas que a gente ama falar nesse podcast, é o Dr. Edson. Conta tudo, não esconda nada pra gente, doutor. Não, eu tô muito feliz, realmente. A gente já se conhece aqui há uns 5, 6 anos, pelo menos, pelo né? menos. Então, a caminhada aí foi bem legal, né? Durante todo esse processo aí. Hoje, a gente estava até conversando antes, né? Eu entendo que a gente tem que ser referência, tem que ser especialista em poucas coisas, né? A gente queria abraçar um mundo inteiro, né? Então, hoje, tenho tido bastante resultado legal, expressivo, realmente, tanto na harmonização facial quanto orelhas, né? Vejo o quanto faz diferença, principalmente a parte de orelhas para as pessoas, né? Como é realização de sonho, como é renovação de autoestima, devolve autoconfiança, então, muito legal. É sobre isso. Ele falou tudo. Realização de sonhos. As pessoas têm muitos sonhos, né? E, doutor, eu vou te falar, assim, eu realmente te acompanho todos esses anos e eu não conheço profissionais, eu de verdade, gente, olha que eu conheço muita gente nessa estética, mas eu não conhecia profissionais especialistas em harmonização de orelha. E eu sei que a gente passa anos 90, anos 2000, as crianças que foram crescendo passaram muito bullying, né? Quem tinha aquela orelha de abano que falavam, né? Então eu vi muita gente perto de mim, até familiares, que vem com essa orelha um pouquinho mais para fora. Eu não sei nem como funciona tudo isso, você vai contar tudo pra gente, mas eu confesso que eu achava que era só com cirurgia que poderia corrigir. Existe cirurgia para correção da orelha? Como que é isso? Sim, sim. Na verdade, o processo mais longínquo aí que tem é a cirurgia, que é a autoplastia. Né? Mas desde 1963 surgiram os primeiros relatos científicos já da autoplastia fechada, que seria esse procedimento, né? Que é realizado com fios. A gente utiliza fios que massa. Definitivos, ou até alguns casos a gente utiliza fios absorvíveis, né? Mas a função é a mesma, né? Lógico que existem algumas particularidades entre uma e outra, então na autoplastia aberta vai ter corte, ressecção ali de concha, né? Mas a ideia de ambas as duas é projetar e trazer a orelha para trás, né? Na automodelação, né, na harmonização das orelhas, a gente não corta, então não tem corte nenhum, a gente simplesmente, pela passagem dos fios, faz transfixação da cartilagem e leva ela para trás, né? Então, lógico que, como eu falei, ela vai ter sua limitação de certa forma, né? Então, como eu não vou ter corte nenhum, eu não consigo modelar pensando em diminuir tamanho, posição da orelha, mas na hora que eu consigo jogar ela para trás, eu levo um resultado tão bom quanto da autoplastia, né? Da cirurgia consagrada ali. São resultados realmente incríveis, assim. Eu realmente não imaginava que existisse a possibilidade de corrigir, né? E a cirurgia, e o podcast é Sem Bisturi, vocês estão entendendo? Que tema incrível que a gente trouxe aqui. Mas a gente já vai falar mais sobre esse procedimento e outros que o doutor trabalha, mas eu quero muito conhecer
você mais, né? A gente se conhece, mas não tem uma profundidade. Eu quero entender como que a estética, porque eu perguntei isso pro Dr. Alex, como assim um homem na estética? Você quase não vê homens na estética com essa expertise, com, né? Eu tenho alguns que eu só admiro, sou apaixonada. Mas pertinho de mim, você e o Dr. Alex são grandes referências. E como é para você ser homem dentro da estética é uma pergunta. E a outra pergunta aí, você escolhe a ordem que você quer me responder. Como que você foi parar na estética? Eu quero muito saber, eu tô muito curiosa. Eu fui parar, eu digo sempre foi por acaso. Na verdade, eu me formei lá em 2011, a gente se formou junto, eu e o Alex. Ah, né? é verdade. Hoje a gente faz odonto junto, justamente por uma parte específica que a gente quer trabalhar com parte cirúrgica, mas enfim, né? Em 2011 a gente se formou, logo que eu me formei nem existia estética ainda, não tinha essa especialização. Quando tudo era mato, né? A gente é da terceira turma de Curitiba, né, de Imagina. biomedicina, então não tinha nada disso. A única especialidade que saía habilitado era para patologia clínica, para trabalhar com análises clínicas. Trabalhei com isso 2 anos, né? Fiquei dentro do Hospital do Trabalhador aqui em Curitiba, trabalhando na parte laboratorial lá dentro. Depois, nesse período que eu estava fazendo isso, eu parti para cirurgia extracorpórea. Fiz especialização em cirurgia extracorpórea. O que seria a cirurgia? Trabalhar com a máquina basicamente, para ficar fácil, a máquina que faz o coração ficar batendo enquanto está fazendo cirurgia cardíaca. Caramba! Então você manipula aquela máquina para que o cirurgião possa fazer a cirurgia cardíaca e você manter o paciente vivo. Nossa, que incrível! Mas não dei continuidade, acabei não entrando para essa área, né? Desisti. É uma área muito delicada, na verdade. Na verdade, é uma né? área muito restrita também, né? Então, geralmente você tem que ter tua equipe já própria ali, para que o cirurgião não vai largar na mão de qualquer um, né? Sim. E eu fazia essa especialização em São Paulo, aí acabei, enfim, não fui para esse caminho, entendi que não era para ser por ali. Larguei mão, para ser sincero, larguei mão da biomedicina. Fiquei um tempo, nesse período fiz pós em especialização em gestão empresarial e fui trabalhar com uma empresa familiar lá da minha família. Fiquei lá com eles até 2017, mais ou menos, 2018, quando aí me surgiu uma possibilidade de trabalhar com a parte estética. E aí lá em 2018 eu olhei aquilo e falei, meu Deus, não, isso aí não é pra mim não. Acho que coisa de estética é coisa de mulher. Você tinha esse pensamento. E não por preconceito, mas eu pensei, vai ser muito difícil um homem se inserir nesse mercado. É que é uma coisa muito estrutural. Eu falei muito com o Doctor sobre isso. A estrutura social provoca essas conclusões precipitadas sobre todas as áreas de atuação, né? A gente tinha muito aquela coisa, tal coisa para homem fazer, tal coisa para mulher fazer, e hoje, né, ainda bem que a estrutura está desestruturando. Hoje mudou muito, Mudou, né? Completamente. E que importância que é isso, porque, assim, tanto você quanto o Dr. Alex me passaram durante todo esse tempo muita segurança, muito conforto ao ser atendida por vocês, né? Eu já fui paciente de vocês. Sim. Então, assim, é outra forma. Eu acho que o homem, ele tem até um tato um pouquinho mais, não é verdade? Hoje, o que eu sempre recebo de feedback dos pacientes é justamente isso. Eu prefiro ser tratado por homem, porque o homem parece que tem um tato diferente, um tato mais refinado, um jeito mais cuidadoso de cuidar do que a própria mulher, que outra mulher faz daquele jeito, né? É verdade então, isso. Não que seja uma verdade absoluta, né? Mas que realmente esse é o feedback que passa. Sabe o que eu recebo de feedback lá na clínica também? Ginecologistas. A maioria das minhas pacientes passam com ginecologistas homens, por conta dessa delicadeza, desse tato, né? Dessa forma diferente de atendimento. Óbvio que não é, né? Sim, não é uma verdade absoluta. Eu acho que tem profissionais e profissionais, né? Mas esse era o meu maior medo e receio naquele momento, né? E aí, quando eu fui chamado para atuar nisso, foi uma oportunidade que surgiu e era para trabalhar com alta performance de atletas, né? Então, injetáveis de alta performance. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês.
Porque o Dr. Alex falou bem assim, no outro pode, né? Fabi, esse alta performance é muito seu, né? Eu ouço você falar disso há muitos anos e tal. Eu pensei comigo, mal sabe ele em quem eu me inspirei. Lembra quando a gente já trabalhou junto, eu e o Dr. Edson, em uma clínica aqui em Curitiba, na Vicente Machado, né? Essa clínica não existe mais. Mas ele veio nessa época com isso, e a gente sempre trocou muita figurinha, né? Gente, muito jovem, eu tenho 26 anos, não vamos comparar a expertise desses caras, porque eles são muito extraordinários, eles estão anos-luz na minha frente, óbvio, tá? Hierarquia 100%. Mas a gente trocava figurinhas, né? A gente falava sobre os pacientes, enfim, ele veio me contar sobre os tratamentos de alta performance em atletas e tal. Você acredita que foi daí que eu peguei... Opa, alta performance? O que é alta performance? O que seria hoje, Fabiane Cordeiro, trabalhar com uma estética de alta performance? Sabia que eu roubei isso de você? Não sabia. Essa é nova. É verdade. É muito real, muito real. Você me inspirou total, assim, para olhar para a estética. Eu sempre quis entregar o melhor resultado para o meu paciente. Na minha prática clínica não tem discussão. Sim. Eu não atendia se não fosse para entregar o melhor. Mas o slogan, alta performance, Dr. Edson Rezende. Mas né? Automaticamente acaba sendo. E dá para ir. E eu acredito que a alta performance você pode levar para qualquer ramo. Para qualquer ramo. Né? Então, aquilo que você faz dedicado, é o que move a tua vida, você se torna um especialista de alta performance naquilo, né? Incrível. E aí, na época, era para trabalhar com isso, eu falei, vamos ver o que dá, né? Eu pensei, eu sempre gostei da área médica, né? Sempre fui apaixonado. A área da saúde sempre foi a sua área. Sempre. Quando eu saí foi porque eu estava cansado mesmo. Como eu trabalhava lá muito na parte de UTI, então eu vi muita coisa ruim, assim, e aquilo, sei lá, me deu um esgotamento mental ali, e eu pensei que eu preciso me afastar um pouco disso. Criar novos ares, enfim, né? E vejo que foi muito propósito, sendo bem sincero, porque hoje, eu ter saído, ter feito gestão empresarial, hoje me norteou muita coisa, assim, me abriu um campo, porque a gente não é preparado para isso, né? A vida a gente aprende a gerenciar algo no chute, né? No acerto e erra. E ali foi um preparo que eu tive para hoje, né? Para o meu negócio e tudo mais. Mas enfim, fiz um curso e eu lembro que esse curso eu precisava fazer, eu não tinha especialização na época, mas podia fazer um curso livre. Eu fiz esse curso livre, eu lembro que era um dia inteiro, na metade do dia eu já tinha ligado para minha esposa e falado, é isso que eu quero para minha vida. Que incrível! É isso que eu quero para minha vida. Me apaixonei assim pelo negócio, falei, e eu não quero só isso, eu quero mais do que isso, né? No dia seguinte estava matriculado na pós, já emendei pós, já fiz curso, enfim, um curso atrás do outro, porque o mesmo pensamento que você tem é o que eu tenho. Eu acho que se um paciente chega até mim, eu tenho o mínimo de obrigação de entregar o melhor resultado possível para ele, baseado em evidência científica, isso é fato, né? Não adianta também achismo, não entrega nada, né? Não. E aí foi. E aí estamos aí já. 5 anos. Às vezes eu brinco que tem até carreira meteórica, porque 5 anos tudo que eu já fiz e conquistei aí foi legal. É muito incrível, assim, eu acompanhei toda essa jornada, né, então ali naquele momento que a gente trabalhou junto e a partir dali continuei te acompanhando, foi muito meteórica, assim, foi um crescimento fora da... Gente, a clínica é linda demais, meu Deus, eu fico vendo aqueles stories, é muito lindo, o seu espaço é muito gostoso, dá vontade de deitar na sua maca e ficar lá, me encha de preenchedor, por favor. Eu sou suspeito para falar, né, mas é o meu canto preferido, eu gosto demais de estar lá. Aonde que fica a clínica? No Cristo Rei. Cristo Rei, ó. No Jardim Botânico ali. Então, galera, perto ali do Jardim Botânico, Cristo Rei, vão na clínica do doutor. Doutor, como que as pessoas podem te encontrar? Porque enquanto a gente tá falando, elas já vão dando uma pesquisadinha. Como que tá o Instagram? O Instagram tá @dr.edsonrezende. Bem facinho de encontrar. E lá, quando vocês entrarem,
vocês vão ver resultados de alta performance. E vamos falar disso, então? O que é alta performance? Porque, às vezes, quem está assistindo a gente, né, não é da estética, não entendeu muito bem como funciona isso. O que é, para você, qual é a definição de entregar para os pacientes resultados de alta performance? Para mim, é um resultado que vai impactar, né? Então, é um resultado que vai fazer diferença ali, tanto visual quanto na autoestima do paciente, e que vai ter longevidade. Maravilhoso. Né? Não simplesmente vai ser algo ali, efeito Cinderela, né? Eu brinco, resultado de Instagram, que aí uma semana depois já não tem mais nada, né? Mas é resultado que ele vai perdurar. Então, vai fazer ali diferença, é lógico, vai ser visível, é lógico, mas aquilo vai perdurar por um tempo longínquo. Eu acredito super nisso, e falando justamente nesses efeitos Cinderelas, esses dias, gente, estava passando no Instagram. Vamos tomar cuidado com o que vocês estão consumindo na internet? Eu vi um post de uma clínica tal. Olha, doutor, o que eles fizeram? É um post de um resultado de manchas. Eu acho que você já deve ter visto essa foto por aí, porque é uma foto muito fora... não tem ideia. E era um tratamento de manchas. Eles fizeram uma alta resolução na foto do antes, deram bastante efeito para as manchas ficarem bem aparentes e passaram Photoshop na foto do pós. Qualquer computador, qualquer inteligência artificial que pegar essa foto vai constatar. E o meu olho nu constatou também, gente. E aí, esses resultados de internet, de Instagram, eles acabam criando nesses pacientes uma expectativa muito fora da realidade, não é? É uma ilusão, né? Não existe mágica, isso eu sempre falo. Não existe mágica, existe tratamento, sim. Existe alinhamento de expectativa, sim. Né? Porque não adianta, né? Não tem. A gente sabe que, por exemplo, mancha, melasma é alguma coisa que você não trata, tem cura. não tem cura, e você não vai tratar da noite para o dia. Não vai. Ele é um tempo demorado. E mesmo assim, a gente sabe que vai ficar algum resquíciozinho ali, vai ter que cuidar. Então não tem, mágica não tem. Agora, é aquilo que você falou, a internet está aí, acredita quem quer, né? Tem que sempre filtrar e entender bem se aquilo é real. A gente vê muito isso na parte da harmonização também. Alguns resultados ali que você olha e você fala de cara. Que, né? Agora, recentemente, teve alguns casos, principalmente de fora do Brasil, casos assim onde o pessoal está justamente, você vê na cara dura, né? Que é algum aplicativo que envelhece a pessoa, depois ela tira sem o aplicativo e vende aquilo como se fosse um resultado de harmonização facial. É impossível, né? Mesmo que você utilize 50, 60 ml aí, que é uma coisa absurda já, você não chegaria num resultado daquele. É absurdo, não é absurdo? Eu vi também um dos casos esse ano que viralizou, né? Que foi do Estênio Garcia, né? Eu vi muitos profissionais falando, porque como eu estou na frente de alguém especialista em harmonização facial, vou tirar até minhas dúvidas aqui, perguntar tudo. Que eu acredito que vocês também querem perguntar essas coisas pro doutor. Aquilo não faz sentido. O que fizeram nele, até como profissional, eu sou especialista em eletroterapia, na estética não invasiva. Quem me conhece sabe como funciona a minha prática clínica, a consulta estética, o alinhamento de expectativa. São pelo menos 2 horas de conversa para entender tudo. E assim, eu não consigo olhar para esse tipo de resultado que entope o paciente de preenchimento e falar que isso é tratamento, porque não é. Não. Como que foi para você olhar para esse caso e vários outros casos? Porque a gente vê muitos casos por aí. Ele vai na contramão do que hoje vem sendo, né, a realidade, que hoje todo mundo quer tratamentos, né, e resultados naturais. Então ele já vem na contramão com relação a isso, né? Na minha opinião, né, trabalhar assim com a quantidade de produto que foi utilizado nele, pela idade dele, pelo histórico e tudo mais, é irresponsabilidade, de certa forma, né? Tanto é que depois você teve algumas complicações, né? A gente tem toda uma questão de vasos linfáticos na face, como é que você vai obstruindo tudo isso, né? Então, assim,
É lógico que, mas o paciente quis. Aquilo que a gente conversou, o paciente quis, mas a responsabilidade é nossa. sua, né? Mas se eu não fizer, o outro vai fazer. Tá tudo bem, faz parte, né? Pelo menos a tua conduta, a tua ética, ela seguiu o que era o correto, né? Então, assim, eu não acho correto, nunca trabalhei dessa forma, né? Lógico, já trabalhei com full face, né? Fazendo harmonizações mais completas, trabalhando aí com 10, 12 ml, né? 14, acho que é um limite máximo que eu entendo que dá para trabalhar numa primeira sessão. Mas em pontos estratégicos, né? Existem pontos estratégicos para você fazer isso. E acomodando esse produto nos lugares certos, né? Justamente para que você não perca a naturalidade, né? Para que você não perca... A ideia sempre lógico, trazer embelezamento, isso é fato, mas é rejuvenescer, né? Mas sem perder característica. Agora, a partir do momento que a gente muda a feição, né? Muda, ou vou deixar uma mandíbula mais projetada, ou vou deixar uma região de malar ali extremamente projetado também, não é a ideia. A gente foge daí do padrão normal, né? Do padrão natural. Porque a estética ao longo dos anos, ao longo das décadas, ela foi se transformando, né? Ela foi vivendo momentos onde o silicone, sim, o corpo perfeito, cintura desse tamanho, o rosto bem quadrado, a sobrancelha bem quadrada, aquilo era muito o estereótipo de beleza. Eu tenho visto na última década, principalmente, que esse comportamento dentro da sociedade, ele vem mudando, sim, né? Tanto é que hoje a coisa mais comum é você pegar mulheres retirando prótese mamária e fazendo, né? Explante, né? É até interessante isso e cabe muito bem no nosso tema sobre essa relação da cirurgia plástica e dessa dissociação de imagem, né? Porque eu entendi, no caso do Estênio, que ele queria realmente esse rejuvenescimento, mas ele estava vivendo uma dissociação de imagem. A gente está vendo isso dentro das clínicas, não estamos? Sim, sim. Você recebe paciente lá, assim, porque eu recebo todos os dias pacientes que o que elas olham no espelho não é o reflexo real. E que aqui, tá bem complicado, né? Por conta dos... Né? Exatamente. E aí, essa dissociação da imagem, ela não consegue enxergar quem ela é e ela busca o tratamento estético para acabar tentando ir por essa onda toda. E bem no fim, a estética e a moda e a estrutura da sociedade está em constante movimento e mudança. A gente está vendo, inclusive, muita referência dos anos 2000 hoje, né? Então, hoje nós estamos em 2024 já, e a gente está vendo toda essa mudança e esses temperos, né, que vão voltando e referências pra gente acompanhar. Dá pra acompanhar tudo? Não dá. Não dá nem para acompanhar tudo e precisa levar em consideração essa questão da busca pela beleza, por estar buscando, né? Vamos pensar assim, eu vou buscar a beleza como uma fuga para os meus problemas. Exato. Porque infelizmente acontece muito, né? Então a pessoa... ela acha que a autoestima dela vai estar ligada naquilo, né? E lógico, em alguns casos a gente sabe que ela ajuda, né? Principalmente a gente pensa em alguns cargos, enfim, a gente sabe que a imagem ela faz parte, né, do processo. Mas quando você não se ama, você não se aceita, não vai ser uma harmonização facial, não vai ser nada disso que vai fazer diferença. E aí você vai buscando os tratamentos, vai se entupindo de tratamento e nunca nada tá bom. Nunca nada tá bom. É o dismorfismo, né? Você vai achar sempre que precisa mais e mais, porque para eu estar bonita eu preciso ter mais. E aí a gente vira o quê? O que tem hoje aí de rostos extremamente caricatos. Né? Eu chamo de demonização facial. É isso aí. Então, assim, eu fico feliz porque hoje a tendência está mudando, né? A tendência está sendo o natural. Lógico, quando essa questão do natural, a gente tem que também levar sempre em consideração que não é o natural velho, né? Eu brinco sempre que envelhecer todo mundo vai ficar com cara de velho, é opcional. É opcional. Mas a gente vê que é uma naturalidade pensando em nada de exagero, se aceitando do jeito que é, mas querendo dar uma melhorada. Então, esse é o legal, né? Eu acho que a tendência é essa e espero que ela prossiga dessa forma. Eu sou a defensora da beleza natural, tanto que eu amo
amo a naturalidade de cada fase. A gente que estuda muito o envelhecimento entende cada processo fisiológico, cada mecanismo. A gente vai compreendendo essas características que vão mudando, né? Eu falo, gente, eu tô com 26 anos. Eu olhei de 2 anos atrás para agora. A minha área dos olhos, ela começou a criar uma profundidade que não tinha antes, né? E isso a gente vai explicar até dentro da harmonização facial para o nosso paciente, que as principais estruturas da nossa face, elas vão perdendo densidade, estrutura óssea, estrutura muscular. Compactação. Olha lá. O que mais, doutor? Conta pra gente. O que mais dentro do processo do envelhecimento que a gente vai perdendo, que vai fazendo com que esse paciente queira buscar harmonização? Qual que são os casos principais? Os principais casos, geralmente, o aspecto ali, pode dizer dos 35 aos 45 anos, são talvez o público, né, pensando no feminino, que é o que mais hoje, apesar dos homens estarem cada vez mais migrando para a estética, mas ainda as mulheres prevalecem, né? Dominam. Então, dos 35 aos 45 é o maior queixo. Geralmente é o quê? Tô parecendo cansada, parece que meu rosto está derretendo, né? Então, sempre tem essa. Então, geralmente ele está ligado a uma falta de compactação aqui dos coxins de gordura, tanto profundos quanto superficiais da região malar e zigomática, né? Então a gente tem essa atrofia desses coxins e eles acabam se deslocando, né? E quando eles vão se deslocar, começa um efeito cascata que eu sempre brinco, né? Vai aparecer olheira primeiro, depois vai pesar sobre o naso labial, aqui vai aparecer o bigode chinês. Elas reclamam bastante desse bigode chinês, né? Vai descer, pesar sobre a linha de marionete, aí começa aquela boquinha triste aqui, até que chegue na falta de contorno descendo no jaws, né? Então é clássico isso. Eu sempre falo que é um conjunto, mas a primeira etapa ali que eu sempre percebo, geralmente meu tratamento ele começa aí, é fazendo uma reestruturação dessa região. Amo essa palavra. Amo essa palavra. Reestruturar os pontos de sustentação da face é o segredo para sua verdadeira harmonização. Para você não ficar demonizado, sabe assim? Eu falo que em terra de beleza natural... É isso aí. Eu gosto, né? A gente sempre vê hoje uma defesa gigante pelos bioestimuladores. Gosto, uso muito. Mas o que eu mais tenho de paciente é que, infelizmente, chegam e falam: mas eu fiz bioestimulador e não tive resultado. É verdade, muitos pacientes falam disso. O que você acha que está... Indicação errada. Indicação errada. Assim. Para que serve o bioestimulador? O bioestimulador é para fazer com que haja um aumento de espessura dérmica, né, através da formação de neocolonogênese, e que isso faça com que tenha uma retração. O problema é que o paciente chega para você, ele fala assim: tá me incomodando minha olheira, meu bigode chinês. Aí o pessoal vai lá e fala assim: vamos fazer bioestimulador. O bioestimulador vai tracionar para cá. O bioestimulador vai fazer isso. Ele tem a capacidade. Lentamente vai fazer, sessão dependente vai fazer, mas a gente sabe que vai te entregar um resultado 1 ano, 2 anos talvez depois. O paciente quer esperar isso? Não quer imediatistas, né? O paciente quer resultado já visível. O que você tem que fazer visivelmente? Qual que é a primeira coisa que ele perdeu ali? Os coxinhos de gordura, volume. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é reestruturar essa face. E é assim que é a minha conduta. Eu reestruturo. Depois que eu reestruturei, eu vejo que aquela pele realmente ela precisa, né, tá flácida. Essa reestruturação você faz com os preenchedores? Com preenchedores e, em alguns casos, até com o próprio bioestimulador. Né? Existem bioestimuladores específicos para fazer a reestruturação. Que legal! Né? Então dá para fazer com ambos os dois. Né? A escolha a gente combina em comum acordo com o paciente. Porque com o bioestimulador tem um valor um pouco acima, isso é um fato, porque além de volumizar, ele vai bioestimular, mas a gente entende qual que é a situação inicial do paciente, isso é fato. Num segundo momento, eu posso trabalhar com bioestimulador, mas porque eu vou utilizar menos sessões, eu já estou com um volume, ele já está vendo o resultado. Eu amo aí isso. Ele vai amar, porque é justamente isso. A partir do momento que ele teve resultado, ele confiou no teu trabalho, ele vai dar continuidade. Se você fez o bioestimulador, passou 30, 90... 120 dias ele não está vendo nada, ele vai procurar outro lugar. E aí ele vai chegar naquele outro lugar e vai dizer: não tive resultado. Então eu sempre brinco, né? A minha secretária é fato, ela sabe bem disso. Eu sempre adoro quem já fez procedimento e chega para mim e fala assim: fiz bioestimulador, não vi resultado. Eu falei: esses que eu mais gosto.
Porque eu mostro para eles o porquê que eles não Aqui tiveram eu resultado. provo Isso. como uma estética É isso. científica de alta performance funciona. Como funciona? Tem que ter raciocínio clínico. Isso é fato. Clínico. Se você não ter raciocínio, entender, né, além de aquilo que vai trazer o resultado imediato, duradouro, como eu falei, e fazer um planejamento estratégico durante um período certo ali para aquele paciente, não vai adiantar de nada. Não adianta. O problema é que tem muita gente que só quer pensar no dinheiro e aí ele quer vender o mais rápido, mais que na cabeça dele acha que vai entregar um bom resultado, na verdade não entrega, ele não consegue ou tem medo de passar um orçamento às vezes que, né, seja a realidade para aquele paciente, mas ele tem medo porque acha que vai assustar. Na verdade existe todo um planejamento que se faz para que aquilo seja feito nas etapas certas, de acordo com a parte financeira também do paciente, que dê de acordo com aquilo, mas que no final das contas você entregue resultado. O segredo é raciocinar e simplesmente você fazer eu brinco sempre que o básico bem feito, ele funciona, não precisa inventar. Ele funciona tanto e é tão bom, eu amo, gente, falar com profissionais que falam a mesma língua. Eu estava muito cansada, sabe, doutor? Eu trabalhei em grandes clínicas em Curitiba, né? A primeira clínica que eu trabalhei foi onde eu conheci o Dr. Alex, que posteriormente me apresentou você. E o grande problema que eu observava na prática clínica era isso: estética é rentável, meu povo. Nós somos, o Brasil, o terceiro mercado que mais cresce, né? Então, ele está em terceiro lugar na estética em crescimento. Então, é rentável. E aí, o grande foco dessas redes de franquias ou clínicas que atendem esses pacientes como se fosse a estética fosse um produto na prateleira. E aí ficam que é a linha de produção, né? Isso, aí ficam barateando, ficam fazendo essas promos malucas, meu Deus, isso me enlouquecia demais. E cadê o resultado? Não tinha, né? E aí quando eu observo que hoje nós temos no mercado da estética profissionais consistentes, com conhecimento, que entregam resultados, não tem como a gente não trazer isso em evidência. Antes de começar o pod, a gente estava falando disso, sim, né? Pô, já que tem um montão de clínica de estética franqueadas, fazendo essas coisas loucas que eu já vi, gente. Preenchimento sendo vendido a R$450 não é nem nosso custo. Verdade ou mentira? Então vamos dar evidência para quem está fazendo aquilo que precisa ser feito, né? E eu acho que você já pega o nível do profissional a partir do momento que ele faz uma promoção dessa e ele coloca lá Botox mais 1 ml de preenchimento onde você quiser. Mas quem é o profissional? É o paciente que tem que saber aonde ele quer ou é você que tem que dizer para ele onde ele precisa? Né? Então, aí para mim já cai totalmente em descrédito, porque o profissional é você tem que saber se é. Porque às vezes a pessoa quer colocar no lábio, mas ela tem um lábio daquele tamanho já gigante, que vai ficar totalmente desproporcional. Então, quem é o profissional? Né? Quem é que vai editar ali para você? Para você, esse 1 ml seria bom fazer na olheira, seria bom fazer no mento, enfim. Né? Então, não existe. Não tem como você... Deixa a gente até doido, né? Sim, não tem como você deixar o paciente escolher. Né? É lógico que ele vai ter as queixas dele, vai dizer onde que incomoda. Mas eu cansei de receber paciente que se incomodava com uma coisa, eu mostrei para ele que o que ele precisava era outra. Exato. E ele saiu totalmente satisfeito. Exato. Porque você é o profissional. O paciente, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele acha com aquilo que ele comparou no Google, no Instagram, com fulano, com a ciclano, com o Beltrano, e ele não tem ideia do que está acontecendo. Eu falo que nós somos os formadores de consciência desses pacientes. Tanto na hora de apresentar esses tratamentos de forma real, responsável, quanto de trazer essa consciência de que o que está acontecendo de fato com eles, o que é o envelhecimento, o porquê, o que causou cada coisa, né? Porque eles não sabem. É justamente isso. Eu quero tratar o meu bigode chinês. Tá, mas por que ele apareceu? Existe toda uma causa fisiológica por trás para ele ter acontecido. Não adianta eu vir ali e preencher o bigode chinês. Não. Preencher o bigode chinês não é a conduta correta. Tem uma causa por trás. Então vamos entender. Eu gosto... eu sou bem didático, assim, então eu abro lá meu tabletezinho, mostro, explico, isso acontece por causa disso, disso e disso, e você tem que fazer isso, isso e isso.
a gente acha que o paciente não entende. Na verdade, eu sempre falo, ele vai entender que você é um bom profissional pelo que você está sabendo explicar para ele. É lógico que você tem que falar a linguagem do paciente, isso é um fato. Mas você tem que explicar para ele, né? Eu sempre me coloco que eu gostaria de ser tratado como a mesma forma que eu vou tratar meus pacientes, né? E vice-versa. Então, eu quero entregar para eles o melhor resultado, mas eles precisam saber o que estão sendo feito, né? Canso de pegar paciente e falar, o que você fez? Não sei, só fizeram. Nossa, eu também, eu recebo todos os dias, eu pergunto, tá, mas qual foi o processo? Como foi feito? Você sabe a marca? Sim. Ninguém sabe responder nada. A gente está muito acostumado a faz o que quiser, né? E aí a gente não sabe o que foi colocado. O paciente e é muito não perigoso sabe, lógico, isso. Lógico. Então, é obrigação, lógico, do profissional falar qual é o produto que ele vai utilizar, aonde que ele vai, por que ele está fazendo isso. Registrar na ficha, assinar com o paciente, fazer todo um protocolo de acompanhamento. Total. Imagina, o rosto é o cartão de visita do paciente. Como é que ele não vai saber o que está sendo colocado ali? Precisa saber, né? Tem que saber. É a obrigação dele perguntar, mas nossa, se não perguntar, de falar o que está sendo usado, né? Não tem como você fazer algo no escuro, né? Não tem como. E é isso que vai evitar as intercorrências, né? É um assunto muito polêmico, intercorrências dentro da estética, mas eu acho que a gente consegue tratar esse assunto de uma outra perspectiva, que a gente até estava conversando sobre isso antes de começar a gravar, que não dá para ser especialista em tudo. Não existe. Quando você quer fazer tudo, você não é bom em nada. Começa por aí. Totalmente. E quando você tem uma conduta dentro da prática clínica com responsabilidade, fazer esse paciente passar por uma consulta, uma anamnese, entender tudo isso, vai evitar uma possível intercorrência. E quando não é possível evitar, como tratar? Eu sou da seguinte opinião: o melhor profissional não é aquele que não teve intercorrência, é o que teve e soube tratar o problema, sim, né? Porque a gente está falando de procedimentos injetáveis. Eu estou fazendo, meu povo, uma pós-graduação agora em injetáveis, e eu tive uma aula sobre imunologia e patologia, e após fazer um preenchimento labial há 2 anos atrás, não foi com a doutora Letícia, foi com outra pessoa. Eu nem sei o nome do produto que foi usado, não foi me informado. E eu desenvolvi uma dermatite no lábio. E aí na aula a gente estava conversando sobre isso e a professora falou: Fabi, é possível sim que tenha sido causado pelo preenchedor, existem algumas marcas no mercado, essas marcas mais baratas, daí você vai me contar, doutor, se isso, né, é verdade ou não, mas quanto mais barato a marca do mercado, mais risco de alergia ou desenvolver dermatite. Tem toda uma questão de G-Prime também, que é o quanto de absorção que ele pode ter de água ou não. Que legal, não sabia. Existem indicações específicas, né? Quanto maior o G-Prime, maior estruturação ele faz. Então, não é um tipo de produto indicado para lábio. Né? E aí ele pode... Então, tem vários tipos de preenchedores. Vários tipos, né? Existem cada tipo e cada fabricante tem a sua especificidade, né? E indicação para qual produto, qual área do rosto ele é indicado para ser aplicado. Então, não dá para ser a Deus dará. Só que às vezes o que a gente percebe por aí, putz, mas eu só tenho esse, tenho um paciente marcado para agora. O que eu vou fazer? Né? E aí acaba utilizando o produto errado, em região errada, pode causar uma intercorrência. E essa intercorrência dessa dermatite, ela é uma possível intercorrência do preenchedor, acontece? Sim. Assim como, né, por você perceber de vez em quando o lábio inchar, sabe? Porque assim, se a gente fazer um ultrassom hoje no teu lábio, é certeza que a gente vai encontrar produto aí. Certeza, né? A gente sabe que o tempo ali descrito em bula, ele sempre vai falar do preenchedor entre 8 e 12 meses de durabilidade. Mas a gente sabe também que existe um encapsulamento pelo tecido e isso vai ficar ali por anos. Né? Então ele não vai sair. Se a gente pegar uma ultrassom, eu tenho certeza. Nunca sai 100%. Não, alguma coisa você sempre vai ter de resquício. E se a gente teve essa possibilidade aí, a gente pode estar tendo, né? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas existe uma possibilidade de ser um ETIP, né? Que é um edema tardio intermitente persistente, que acontece ao longo do período, né, por ter esse produto ainda ali, de tempos em tempos ele vai inflar, né, ele vai criar um edema, vai inchar. Né, e aí esse inchaço, por fazer distensão do tecido, também pode fazer essa questão do ressecamento, né, porque ele faz a quebra da pele
e pode começar a ter esse São resecamento. todos os meus sintomas, e agora? Mas é normal isso? Sempre vai acontecer ou não? Ele é possível acontecer, mas não é que é Não sempre. pode ser normal Não, ele é possível, né? Muitas vezes a lógica, né, uma das lógicas, né, dos viés aí de lógica que pode acontecer é simplesmente o sistema imunológico, naquele momento onde você fez a colocação do preenchedor, da toxina, enfim, você estava com um sistema imunológico sensibilizado. Então você entrou em contato, por exemplo, com o vírus da gripe, não tinha se ligado, naquele momento lá, surgiu dentro do teu corpo vários anticorpos para combater aquele sistema, né, aquela gripe que você estava naquele momento, naquele vírus. Não teve reação, você criou, a gente sabe que a gente tem anticorpos de nascença e anticorpos que a gente adquire, né? Então os inatos e os adquiridos. Quando você adquire aquele anticorpo, naquele momento matou, né, aquele vírus, mas ele combateu o vírus e combateu o corpo estranho, que seria o preenchedor, que estava sendo colocado naquele momento. Tá tudo bem, não aconteceu nada, para você não aparece nada. Porém, 6 meses depois, 1 ano depois, você teve contato de novo com aquele vírus. Quando você tem contato de novo com aquele vírus, o que vai acontecer? Os anticorpos vão ser ativados para fazer, e aí ele dá reação. Então ele vai dar reação porque combateu aquele vírus, mas ele vai dar reação também contra quem? O preenchedor que foi colocado. E aí o preenchedor, a forma de manifestação dele é edema. Olha aí, então tem como tratar isso agora ou não? A forma básica para tratar é a remoção do produto, né? É a única forma. Então, enquanto ele estiver dentro de você, ele vai dar reação, né? A única forma, o que de imediato eu posso dizer assim, para poder sanar o sintoma, corticoide. Geralmente é o que receita, né? Corticoide, sana o sintoma, tá tudo bem. Lá na frente pode ser que aconteça de novo, mas pelo menos naquele momento aquela reação foi controlada. Não quero mais ter, preciso que isso pare, né? A gente viu muito isso na época da Covid, muito. Então, muita gente pegava Covid e dava essas reações inflamatórias. Caramba! A gente viu vários casos, né? Joelma da vida, esses casos assim foram todos casos de ligados aos preenchedores que tinham sido colocados, né? Então, daí nesse momento, para fazer remoção, eliminar isso, é só removendo o produto. Aí, e esse produto ele é removido com ácido hialurônico com hialuronidase. Hialuronidase, é uma enzima que degrada. Uma enzima que degrada, né? Ela, em contato com o gel do ácido hialurônico, ela faz com que ele vire um líquido e ele se dissolve daí pelos vasos linfáticos e sai do organismo. É a única forma, assim, efetiva de eliminar 100% aquilo lá, né? Senão... E aí, assim, dependendo do caso, por exemplo, é um caso onde teve um edema muito grande, porque eram vários ml na face, tem que remover, não adianta, né? Não vai adiantar. Agora, que no teu caso, lá de vez em quando, é só o lábio, dá uma leve inchadinha, às vezes tem que ver se vale a pena passar pelo procedimento ou se deixa do jeito que está. E porque ele não vai embora, né? Não ele vai ficar então, capsuladinho. O resquício dele vai ficar. Entendi. Sempre. Olha quantas informações, meu Deus, impressionante. E é impressionante também a capacidade dessa transformação acontecer a partir dos procedimentos invasivos, mas que em contraponto a gente precisa olhar para quem está fazendo esse procedimento e como esse processo vai ser feito, porque assim como essa intercorrência, existem outras, né? Sim. Quais são as outras intercorrências possíveis dentro de uma harmonização facial, por exemplo? Porque eu acho que o povo tem muita curiosidade, porque tem muita gente com medo. Meu povo, se você tem medo de fazer harmonização, calma. O doutor vai explicar tudo bem direitinho para você não ficar com medo, com receio, porque, quem que não gosta de um preenchimento, de um botoquinho? Gente, eu amo. Eu sou toda trabalhada na beleza natural, tá? Botox, preenchimento, tô toda naturalmente botocada aqui. E tem que ser, né? Na verdade, assim, não precisa ter medo, né? Eu sempre falo, a primeira coisa é escolher um bom profissional, que vai saber lidar, aquilo que você falou. Bom profissional não é aquele que não teve intercorrência. Porque se ele é bom, ele vai ter muitos pacientes. E se tiver muitos pacientes, uma hora ou outra vai ter. Agora, o bom profissional é aquele que vai saber resolver a intercorrência, né? Esse é o segredo, né?
A ETIP, como a gente comentou, é um caso básico, né? Nada extraordinário ali, um pouco chato, mas você resolve fácil, né? É simples. Simples, né? Eu não vou nem dizer deixar um roxo, deixar um edema num pós-procedimento, que você não é nem intercorrência. Isso é normal, o rosto extremamente vascularizado vai ficar, né? Eu sempre brinco para minhas pacientes que é para elas lembrarem de mim por 15 dias, pelo menos. Né? Para não esquecer de mim, porque vai acontecer, não tem como, né? Agora, lógico, a gente pode ter intercorrências mais graves, e aí a gente já pensa numa ou intravascularização, né, por conta do produto ser colocado dentro de uma veia ou de uma artéria, ou fazer uma compressão quando utiliza ou um produto errado, né, de um peso, como a gente comentou ali. Então, um G-prime muito alto, é um material para sustentação, eu vou colocar no lábio. Posso fazer compressão de alguma veia ou alguma artéria no lábio e trazer um problema, né? Primeiro sintoma que a gente vai perceber num caso desse vai causar uma hipóxia no tecido, né? Então o tecido vai ficar sem oxigenação, né? Que vai levar a uma isquemia, que é justamente a falta de oxigenação naquele tecido ali. Então vai ficar geralmente esbranquiçada a região, vai doer, eu sempre falo, percebeu que está doendo uma sensibilidade ao toque pós-procedimento é normal. Agora está doendo de uma forma de uma pressão, parece que está tendo uma queimação. É só a gente pensar que é um fluxo sanguíneo que está vindo por uma veia, né? Ele está vindo tentando passar, então o fluxo sanguíneo normal dele é aqui, mas a hora que ele bate em uma coisa, ele começa a ter retroinjeção, então ele começa a querer voltar esse sangue, não passa mais. Então vai doer bastante, vai arder, vai fazer com que haja um esbranquiçamento ao redor. E se não cuidado isso, né? Se não cuidar, vamos pensar aí 24 horas, né? Pelo menos aí, sem cuidar, a gente começa a entrar já numa morte celular, né? Na necrose, que é talvez o pior caso aí que vai chegar. Quem que fez uma rinomodelação? Esse ano o Naldo. O Naldo começou a necrosar o nariz dele, não foi? Isso. Então, eu falo sempre, isso é bem básico, né? Se orientar muito bem o paciente, ele vai te avisar, né? Todos os meus pacientes fizeram um procedimento comigo, eles têm meu telefone pessoal. Então, qualquer coisa que eles sintam de diferente do que eu expliquei para eles, entra em contato na mesma hora. Não tem horário, não tem dia, tem que entrar em contato, né? Não adianta achar que, não, mas acho que isso é normal. Nada vou tomando dipirona, né? Aí passa ali 24, 48 horas. Quando você vai ver, às vezes já passou do tempo onde a gente conseguiria reverter, né? Se, por exemplo, a gente pegou ali no início, eu estou sentindo esses sintomas, como eu falei, aplica a hialuronidase em cima, a gente já começa a resolver, né? Lógico que existem algumas outras manobras que a gente faz em conjunto ali, mas você reverte e a vida que segue. É possível, então, Total. Resolver a intercorrência dentro da harmonização. Fácil. Agora, se houve negligência ou do paciente que, não quer incomodar, ou do profissional que, não, tá tudo bem, isso é normal, né? Nem pede para acompanhar, aí a gente pode ter casos como o do Naldo, como outros casos que a gente vê por aí, né? Então, bons profissionais vão sempre estar atentos nesse tipo de situação. E são esses bons profissionais que alertam os seus pacientes para procurá-los, independente do dia, da hora, do horário, para manter essa informação ali sempre em conjunto, porque acho que é o segredo. Eu falo sempre assim, o segredo para resultados de alta performance é você alinhar a expectativa com o teu paciente, orientar o teu paciente como o processo vai acontecer do início ao fim e acompanhar o paciente nesse pós. É isso aí. Pós-procedimento não pode ser negligenciado de jeito nenhum. De jeito nenhum. É o ponto principal. E eu digo assim que é um ponto que talvez diferencie vários profissionais, né? Porque hoje, com certeza. Né? O pós-procedimento faz parte, né, do processo. Então você tem que dar o suporte, é a tua obrigação dar o suporte, né? É lógico que a gente falou tudo isso, não são coisas simples ou que acabam acontecendo corriqueiramente. A gente vê, só você pensar na quantidade de casos que a gente vê, um ou outro por aí que sai. Olha a quantidade de profissionais que injetam diariamente, né? Fazem harmonização. Então, não é uma coisa comum, né? Não é algo fácil de acontecer, mas sim, é possível e o paciente tem que saber isso, né? Que é possível e a tua responsabilidade é acompanhar ele de qualquer forma. 100%. Né? Respeito, responsabilidade, tanto o profissional para o paciente quanto o paciente para o profissional. Eu acho que é a chave para tudo isso. Quais áreas nós podemos preencher? Porque eu sei que tem muitas áreas do nosso rosto, do corpo. Vamos
Vamos falar de algo polêmico? PMMA. Ai, preenchedor permanente. Você trabalha com isso? Não. Como que é isso para Não você? trabalho, não recomendo, acho a pior besteira que tem, né? A gente vê, hoje eu recebo muita gente de 15, 20 anos atrás que fizeram, né? E sofrem as consequências até hoje. Então é bem comum chegar paciente aí de 60, 70 anos, colocaram na época lá, eu coloquei um produtinho aqui, não sabe nem direito o que é, a gente sabe que é o PMMA, né? Coloquei aqui, hoje está aqui, né? Então você acaba pegando, porque era colocado principalmente em subcutâneo. Subcutâneo, como eu acabei de falar, subcutâneo é o tecido de gordura, né? Como eu acabei de falar, a gente tem atrofia, né? Tem descompactação, ele vai descer, é gravidade. Então coloca aqui, quando você vai ver, está aqui, né? Porque ele desceu junto com a camada de gordura. E o PMMA, ele é feito do quê? Ele é um preenchedor permanente. Ele não é absorvido que nem o ácido hialurônico. A nomenclatura dele é polimetilmetacrilato, né? Ele nada mais é que um plástico. Plástico. É um plástico. Então coloca ele ali, ele vai fazer expansão, né? E a hora que ele fazer expansão, ele fica. Realmente, inicialmente, fica bonito. O problema está no futuro, né? Hoje vem algumas técnicas, né? Alguns profissionais que defendem o uso dele, falando que é feito supraperiostal, né? Ou seja, toca lá no osso, deposita lá no osso, que daí ele não se desloca. Mas a gente tem reabsorção óssea, né? Então mesmo? Essa reabsorção óssea pode fazer com que ele se descole e ele vai descer em algum momento, né? Então tá uma onda muito grande aí desde o ano passado em bumbum, né? Para ser definitivo. Vamos falar disso porque eu recebo diariamente na clínica, não tô brincando, pacientes com intercorrências de PMMA no glúteo. Inclusive, recentemente eu recebi uma paciente, o produto superficializou. Começou a gerar um processo infeccioso, ela estava sentindo muita dor. Eu orientei ela que voltasse no profissional para que ele pudesse resolver isso. Fui muito incisiva, quase levei ela lá, porque é muito perigoso, E o grande problema do PMMA é diferente do ácido hialurônico, né, onde a gente pode ter a enzima hialuronidase que vai degradar ele na hora. O PMMA não existe. Como que tira? Reverta, só cirúrgico. E aí, geralmente, como ele faz um encapsulamento, assim como o ácido hialurônico, né, então o corpo vai encapsular aquele material, né, e aí você não consegue tirar somente o PMMA, você tem que tirar uma área mais densa, né, mais abrangente da região. E aí você deixa muita cicatriz, né? Dependendo de onde você fizer a remoção, tem que fazer enxerto depois. Então... Há quem defenda, há quem ame, há quem odeie. Hoje existem duas classes de profissionais que podem utilizar o PMMA, né? Que é a classe médica, né? Então os médicos, cirurgiões podem. Talvez sejam quem mais utilizem hoje, né? E os dentistas, cirurgiões dentistas também podem, lógico, em área de face, né? Mas são pouquíssimos os que usam, né? Pouquíssimos, né? Hoje a grande maioria ainda são cirurgiões plásticos, mas enfim, né? Não é algo que eu indique, que eu fale por vivência, né? Por ver as intercorrências, ver os problemas que causam aí de médio e longo prazo. E eu sempre falo, né? Então quem faz, ele dá uma garantia ali de 1 ano. 1 ano tá tudo bem, se acontecer alguma coisa a gente resolve, mas e o BO lá na frente, né? Então a gente não sabe como é que vai acontecer lá. E se fazer esse encapsulamento por alguma questão, um acidente, alguma coisa que aconteceu, estourar, né? Uma vez que estoura, acontece o que aconteceu com a sua paciente ali. Ela vai fazer supuração, vai ter que drenar aquilo, vai ter que fazer remoção. Aí imagina, você tá lá, colocou agora nos seus 30, aí chegou nos seus 50, você tem que fazer remoção disso. É diferente, por exemplo, eu sempre penso, quer fazer definitivo, eu coloco uma prótese. Prótese você coloca, tira ali, não vai te causar mal nenhum. Agora, o PMMA não dá certo. Mas é que é mais barato. O problema é sempre esse, é mais barato, né? Será realmente que é mais barato? Porque elas estão chegando com os orçamentos lá na clínica. Não vou nem falar quanto que estão pagando nessas bundas por aí. Tá uns bumbum de ouro, literalmente, gente. Tá um negócio absurdo, absurdíssimo. E rinomodelação, perdão. Rinoplastia é a cirurgia para correção do nariz, onde quebra os ossinhos, corta a cartilagem e faz um nariz novo. Diferente da rinomodelação, que é um procedimento estético
invasivo feito com preenchedor, fio, até botox, né? Tem alguns casos? Alguns casos sim, porque a gente primeiro relaxa a musculatura, né? A partir do momento que eu tenho uma contração muscular muito grande, né? A gente pensa em ponta nasal, a gente pensa em região de dorso, né? Eu primeiro, em alguns casos, eu preciso relaxar essa musculatura para que o preenchedor se acomode de uma forma mais fácil, porque se eu tenho contração, eu vou ter esmagamento do preenchedor, então o tempo de durabilidade dele é menor, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer... E você faz a rinomodelação? Faço. Eu faço a rino com ácido hialurônico mesmo, né? Não utilizo fios, não vejo grande desvantagem dos fios, né? Hoje existe uma onda, ainda não estourou muito, mas uma onda de rinomodelação definitiva, né? Que são utilizados fios da mesma forma que para a região da orelha, mas ainda por eu entender que é muito recente, já vi muita intercorrência também grave, por entender da nobreza que tem a área de nariz, que talvez seja uma área mais nobre que a gente tem na face, pensando em riscos, né? Porque é extremamente vascularizado. Não vejo que seja um momento ideal, fora que a gente vai passar fios, ele passa numa região interna, a gente sabe que mucosa nasal é extremamente contaminada, então se esse fio tiver contaminação por ter contato, pode causar alguns BOs. Já recebi paciente com problemas assim, né? Então não entendo que ainda se quer algo definitivo, a minha prática hoje indica para cirurgia, né? Para cirurgia. Mas se quer algo rápido e não tem vontade de passar por cirurgia, a rinomodelação é excelente, ela entrega um resultado em 15 minutos. É bem legal. 15 minutos, o resultado é... Muitos pacientes que já fizeram até inclusive a rinoplastia acabam às vezes procurando para dar um toque, um refinamento, porque na rino não conseguiu ter o resultado que queria, e com a rinomodelação a gente consegue. Eu amo isso, eu amo o fato de conseguirmos com a nossa estética refinar resultados de cirurgia, porque vejam, eu não sou contra a cirurgia plástica. O Sem Bisturi, ele nasceu para trazer informações tanto de processos estéticos, não invasivos e invasivos, quanto processos cirúrgicos, e como você fazer isso da forma mais segura possível. Mas eu amo corrigir cirurgia, eu sou especialista em eletroterapia, que eu já falei. Eu amo corrigir lipoaspiração, abdominoplastia com acrilipólise. A gente tem resultados extraordinários, né? O corporal é a minha paixão. Mas dentro da estética facial, que é a sua especialidade, lifting temporal. Lifting facial sem cirurgia. Como que é isso pra você? Você faz esse lifting? Sim. Fox Eyes? A galera tá querendo ficar com o olhinho bem... Fox Eyes eu não sou muito fã, não. Né? A técnica não é difícil, ela é tranquila, mas tempo de durabilidade é baixo, resultado eu acho muito forçado, então foge muito assim do que eu entendo como estética, né? E também tem muita indicação, não é todo mundo consegue fazer, né? Lifting temporal sim, eu faço, né? Então a gente consegue, através de fios também, não são fios absorvíveis, apesar de dar para fazer com fios absorvíveis também, né? Mas a ideia é fazer tracionamento dessa região temporal, né? A região de face temporal aqui, para que a gente possa subir o SMAS. Então, face temporal é ligada a um músculo que a gente tem na face aqui, que é o SMAS, que traciona toda essa região da face. Então, a gente consegue, através da face, levantar a face, né? E trazer um resultado extraordinário. Eu tenho muitos casos muito legais, assim, que incrível, de levantamento da face. Né? Lógico, vai ter seu tempo de durabilidade. Eu sempre brinco que quando me perguntam quanto tempo dura, eu falo a vida inteira se você fazer as manutenções corretas. Exatamente. Né? Então eu consigo ter uma longevidade desde que a gente faça o acompanhamento certo. Né? Então, paciente que entra para o mundo da estética, ele tem que saber, né? Ele precisa ser orientado que não é um procedimento e vai durar a vida inteira. Assim como na cirurgia não é, não, eu vou lá e vou fazer o corte e deu. Não. Eu já cheguei e faço paciente que eu fiz lifting temporal que tinha feito 2 anos antes lifting facial. Ele já tinha caído. Né? E aí a gente fez o lifting temporal e trouxe um resultado que, segundo ela, melhor do que ela tinha tido na cirurgia. Porque quando a gente alia o lifting temporal, eu alio sempre com pontos estratégicos de preenchimento. E quando a gente faz na cirurgia, geralmente só estica a pele. Então, só esticar a pele, fica aquela coisa repuxada, não tem qualidade, né? Você perde a sua beleza natural, né? Você ficou assim, quem lembra dessa personagem do Zorra Total? Ela ficava com a mão... Ai, é muito isso. Vamos falar agora da coisa que eu acho mais extraordinária de tudo que você faz. A harmonização de orelha. Da onde surgiu isso? Como isso funciona
Como tudo? Fala pra mim, que eu quero saber mais. A técnica, como eu comentei ali, em 1963 tem os primeiros relatos, né, nos Estados Unidos. No Brasil, ela chegou por meados dos anos 2000, né, um cirurgião plástico de Belo Horizonte, que Marcelo Rezende é o nome dele. Primo. Eu sempre falo, é meu tio, porque ele criou a técnica de Rezende, né? Que legal! Dos meus cursos eu sempre falo, a técnica do meu tio, né? Nem conheço, não tenho a mínima ideia de quem é, mas eu, né, acompanho os artigos científicos que ele lançou e tudo mais. Depois, mas ela ainda era muito restrita ainda para a área médica, né? Então, por cirurgião ser um cirurgião plástico, não tem como ele difundir para outros profissionais, é uma questão ética dentro da área médica, né? Eles não podem passar conhecimento para outros profissionais, né? Enfim, coisas de médicos, enfim. 2018, um cirurgião dentista chamado Cleiton Valverde difundiu a técnica a nível nacional, né? Então ele modificou, fez lá as modificações dele e ele começou a dar os cursos, né? E aí começaram a outros profissionais, dentistas, biomédicos, assim, farmacêuticos, enfermeiros, enfim, a desempenhar a técnica. E eu lembro que eu fiquei bem na época, deu o boom desse, deu o boom do lifting temporal, né? Uhum. Eu pensei, o que eu faço? Eu preciso alguma coisa... Uma novidade. Vamos ser especialista em algo. É isso aí. Eu sempre gostei da face, eu vou dizer que eu pendi um pouquinho para fazer lifting temporal na época. Eu acabei fazendo depois, mas eu falei, não, eu vou fazer orelha porque eu estou entendendo que a orelha é algo muito novo e algo que tem propósito. Eu sempre trabalhei por propósito, sempre. Para mim, não adianta fazer por fazer. Eu sempre tinha que ter alguma razão, né? E aí eu vi que, putz, a orelha eu acho que é algo que vai trazer um propósito legal. Poder fazer diferença na vida das pessoas de uma forma diferente, acho que vai ser legal. E fiz em Florianópolis, como eu peguei bem no início, foi uma das primeiras turmas dele, eu fui o cara que trouxe a técnica para Curitiba. Que incrível! Chamava Yershut na época, aí tava eu e uma cirurgiã dentista aqui de Curitiba e nós somos os primeiros que trouxemos para cá. E aí, dali pra frente, né, isso foi 2020, se eu não me engano, era pandemia ainda, não vou lembrar agora de cabeça, mas se não me engano foi isso. Em 2018, quando ele desenvolveu a técnica, ele não replicou ela ainda, né, ele testou, viu, fez, né, todos os parâmetros lá que precisava para ele entender se aquilo realmente era definitivo ou não, ia funcionar ou não. E aí, depois que ele começou a dar os cursos, e foi nessa época, né. Enfim, hoje talvez para mim ele é a maior referência na parte de orelha, isso é fato, né? Quando a gente se conversa e tal, troca figurinha. Mas algo que realmente assim, mudou bastante minha carreira, isso é um fato, né? Hoje eu faço muita orelha. Nossa, eu acho muito incrível isso. Eu faço muita orelha, eu me sinto tão privilegiado de fazer o procedimento e devolver autoestima e autoconfiança para as pessoas, porque realmente é isso. Eu falo que fazer uma harmonização deixa a pessoa feliz, mas não tanto quanto fazer uma orelha. Nossa, tem casos assim que são, se eu contar, dá para falar o dia inteiro de cada história aqui. Mas também eu me sinto muito feliz por poder capacitar outros profissionais a fazer, porque ainda não tem muitos mesmo, né? Já tem aí, eu tenho profissionais de tudo quanto é lado aí, que já vieram desde Santa Catarina, São Paulo, aqui do interior do Paraná, então tem alguns aí, né? E paciente de orelha, eu já fiz paciente, eu tenho alguns que moram fora, né? Eu tenho uma que está vindo agora em janeiro dos Estados Unidos para fazer, eu tenho um paciente em Londres, tenho um paciente internacional, nosso doutor! Semana retrasada eu tenho de paciente que veio do Amazonas. Que incrível! Então acaba você vai pegando aí uns doidos que acabam vindo para cá, né? Mas é algo legal. Eu percebo que é um reconhecimento, assim, um trabalho legal que eu tenho feito. Incrível! É um trabalho. É o nosso doutor das orelhas. Gente, que papo maravilhoso! Doutor, a gente tem que fazer uma parte 2. A gente tem que fazer uma parte 2, porque o tempo ele passa tão voando, quando o assunto é tão incrível. Eu amei demais conhecer um pouquinho mais sobre você e sobre tudo que você vem fazendo. Eu te acompanho, sou sua fã, não tenha dúvidas. Te admiro demais. Eu estou muito grata, muito honrada por você estar aqui na minha frente.
É extraordinário um profissional com tanto conhecimento, com tanto apreço, com tanto amor pela profissão, com tanto propósito. Eu falo que a nossa vida, ela precisa ser movida pelo propósito. Porque não adianta nada eu acordar, ir trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa e no outro dia começar tudo de novo. Se a gente não transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, nada disso vale a pena. O que você contou pra gente realmente só diz uma palavra: transformação, né? E hoje, diante dessa trajetória, que tem muita coisa pra gente conversar, tem muita coisa para essas pessoas observarem e acompanharem de você. O que hoje você falaria para os nossos pacientes em relação à autoestima? Qual seria a injeção de ânimo, de autoestima para essas pacientes e esses pacientes queridos que nos acompanham e quem ainda não é nosso paciente? Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas hoje? Na verdade é bem básico, né? Priorize-se. Né? Às vezes a gente se negligencia, se boicota de algumas coisas, achando que não, isso não é para mim, ou não, é muito caro, ou algo assim, e acaba não se priorizando, né? Não indo em busca, né? Autoestima, autoconfiança, né? Já há muito tempo já sabe-se que isso também é saúde, né? Então não dá para se negligenciar, não dá para deixar para amanhã, né? Sempre, acabei de falar antes ali, falo de novo, envelhecer todo mundo vai, ficar com cara de velha é opcional, né? Então esse não tem que fazer. E é isso, se priorize, né? 2024 tá aí, a gente está começando ele, vá atrás do seu sonho, não deixe de lado, não se boicote, né? E se priorize. Muito obrigada por todo esse papo incrível, obrigada por aceitar esse convite. Olha, meu povo, será que a gente está bem amparado por esses profissionais de alta performance? Eu acho que estamos, né? Nunca se esqueça, você é o projeto mais importante em que deve trabalhar. Use a estética ao seu favor. Mantenha a sua beleza em dia, porque quando a gente cuida aqui, de fora, tudo aqui dentro muda completamente. E na hora de você escolher o profissional para cuidar de você, veja se ele tem boas referências, veja se ele é especialista naquilo que você está buscando. A harmonização facial é sim importante para trazer autoestima. A harmonização das orelhas é importante para trazer você de volta. Não se compare com ninguém. Use a estética ao seu favor. Doutor, existe uma estética sem cirurgia plástica ou existe cirurgia plástica sem estética? Não tem nem sombra de dúvidas aí para dizer. Eu falo com toda certeza que não existe, né, uma cirurgia plástica que não dependa da estética, né? Mas sim, a gente consegue trabalhar dentro da estética e evitar a cirurgia plástica. Isso é um fato. Mas o caminho da plástica ela sempre vai levar, porque não adianta eu fazer uma plástica e eu depois não cuidar da minha pele, não gerenciar aquele resultado que eu tive. Agora, eu posso prevenir e gerenciar um resultado sem precisar fazer a cirurgia plástica, isso é fato. Viu, meu povo? E é assim que a gente termina o nosso episódio de hoje, nosso Sem Bisturi, o podcast da estética de alta performance, com muito conhecimento de uma estética de resultados. Doutor, fala seu Instagram de novo, porque eu quero que essa galera vá conhecer o seu trabalho. Onde que esse povo pode te encontrar? dr.edsonrezende. Doutor das orelhas, meu povo, um beijo. Muito obrigada por estarem aqui com a gente e logo, logo tem mais, muitos convidados especiais e eu amei esse pod. Muito obrigada de novo. Um beijo e até mais.